Bom dia, queridos alunos das segundas séries. Hoje, em nossa aula de gramática, estudaremos sobre as regras da acentuação gráfica. Vamos melhorar aí a escrita. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês identifiquem as regras da acentuação gráfica. Então, assim, que em cada palavra que vocês forem escrever, vocês consigam discernir o porquê há o acento em determinada palavra ou não há a presença de alguma acentuação gráfica em determinada palavra. Beleza? Então, para iniciarmos, nós temos que enquadrar aí que cada palavra tem a sua classificação. Então, vai contando assim de trás para frente, da última para penúltima e antepenúltima. É só até aí, tá? Olhem só esse quadro, observem com atenção o posicionamento das palavras. Exemplo, a palavra jacarandá. A sílaba tônica é a última, o da. Nesse caso, nós temos aí uma palavra oxítona. Outro exemplo, a palavra automóvel. Automóvel. O mó é a sílaba tônica. No caso, é a penúltima sílaba da palavra, então ela é uma paroxítona. E no caso de pirâmide, né? Urã é a sílaba tônica, que no caso ocupa o posicionamento da antepenúltima sílaba. Então, nesse caso, nós temos uma proparoxítona. Certinho? Então é isso. Quanto à acentuação tônica, né? Falando aí sobre a tonicidade da sílaba, está se referindo à sílaba mais forte. Toda palavra vai ter uma sílaba que será mais forte, que será a sílaba tônica. Então, nós classificaremos em três tipos: oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Para que ela seja oxítona, a última sílaba será a tônica. Olhem só alguns exemplos: urubu, café, Brasil. Então, assim, independente se... Daqui a um pouco nós veremos a respeito das regras, né? O porquê há a presença do acento ou não. No caso de urubu, terminou com U. Então, nós observaremos agora que serão acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidos ou não de S. Já a palavra café, ela é uma oxítona, a última sílaba que é a tônica. Então, ela recebe o acento gráfico por terminar com a letra E. Beleza? Bora então analisar a questão das paroxítonas. Paroxítonas, a penúltima sílaba é a tônica. Observem alguns exemplos: banda, atitude, Flamengo. Né? Nenhuma dessas aí recebeu acento devido às suas terminações que nós veremos a seguir. E é muito bacana a questão das proparoxítonas, né? Que é a regra mais fácil. No caso, a antepenúltima sílaba será a tônica. E a regrinha da proparoxítona é que todas serão acentuadas. Então, só de você detectar o acento, você já sabe que é uma proparoxítona, desde que essa sílaba tônica seja a antepenúltima sílaba da palavra. Exemplos: gramática, tóxico, semântica. Então é isso, nós temos essas três classificações: proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. E a regra da proparoxítona é que todas essas palavras elas serão acentuadas. Outros exemplos: árvore, músculo, mínimo. E a regrinha das oxítonas, nós acentuaremos se for a última sílaba tônica, terminada com as letras A, E
O, seguidos ou não de S, ou seja, no singular ou no plural, terminadas também com em ou ens, ou ditongo. Por exemplo, Paraná, nós temos aí uma sílaba, a sílaba tônica é a última, terminada em A. Então, essa palavra, né, esse nome recebe acento. Café. E se fosse em café, se fosse a palavra cafés, manteria o acento, porque seria uma oxítona terminada em S, seguida de S. Cipó é uma oxítona terminada em O. Também, então assim, é importante que vocês vão sempre falando, tá? Classificando aí o porquê do acento ou não. Também é uma oxítona terminada em en. Parabéns é uma oxítona terminada em ens. Chapéu é uma palavra oxítona terminada em el, que é um ditongo. Vocês podem observar que no caso da palavra bola, ela é uma paroxítona. Então, a regrinha da oxítona com a paroxítona, ela vai se contradizer. Então, se uma regra que é válida para uma, já não é válida para outra. Moleque é uma paroxítona terminada em E, diferentemente da oxítona, tá? Lobo e T. E as paroxítonas terminadas em I já serão acentuadas. Vocês podem observar que a oxítona terminada em I, ela não será acentuada, ok? No caso da palavra táxi, recebe o acento por quê? Por ser uma paroxítona terminada em I. Joia? Então vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essas classificações. Se há palavras, né, for oxítona com a sílaba tônica, terminada então com a vogal tônica A, E ou O, seguidas ou não de S, elas serão acentuadas. Pajé, vocês, crachá, aliás, mocotó, após, são alguns exemplos de palavras oxítonas que são acentuadas. Beleza? E as palavras oxítonas terminadas em U não são acentuadas. E é comum nós vermos algumas palavras com acento, mas elas não devem ser acentuadas, galera. Olhem só alguns exemplos. Bambu, caju, bauru, aracaju, urubu, peru, chuchu, tatu, canguru, seminu, iguaçu, hindu, jacu, angu e bangu. No caso, todas essas palavras são oxítonas terminadas em U. Então, nenhuma delas deve receber acento. Há uma exceção, mas no caso se ela for hiato, tá? Se for hiato, quando as vogais se separam, aí sim recebe acento, mas somente nesses casos. Por exemplo, baú, no caso você fazendo a separação a separação silábica, né? O A vai se distanciar do U, por isso que vai receber o acento. Já, U, gra, já, U, Itaú. Qual o motivo dessa acentuação? Por ter o hiato, né? Se for o hiato seguido de I ou U, receberá o acento. E as oxítonas terminadas em ou ens também serão acentuadas. Observem alguns exemplos. Além, também, amém, armazéns, contens e parabéns. Todas aí são palavras oxítonas terminadas em ou ens. E também se você tiver um ditongo nasal terminado em ou ens. Mesma situação. E a palavra que for monossílaba, aquela que contém apenas uma sílaba, pessoal, ela receberá a acentuação seguindo a mesma regrinha aí das oxítonas, terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S. No caso da palavra paz, né, você tem uma pá, tem duas pás. Então, nesse caso, terminada com A, S, ela recebe o acento. Já a palavra paz, né, com outro significado,
terminada com a grafia Z, ela não recebe o acento. Pés e nós já receberão o acento também. Agora vamos falar aí um pouquinho sobre as paroxítonas. As paroxítonas, aí você vai observar, vai ser a penúltima sílaba tônica, tá? A penúltima sílaba mais forte aí da palavra, e serão tendo as seguintes terminações. Se terminar com R, exemplo, açúcar, ela recebe o acento. Se terminar com L e for paroxítona, ela recebe o acento. Túnel. Você fala túnel ou túnel. Então é só você acentuar essa palavra, né, em outra sílaba para você detectar o posicionamento. Se for terminada em N, hífen, paroxítona, receberá o acento. Terminou com X, é uma paroxítona, terminada em N, ela recebe o acento. X, tórax, I ou IS, júri, lápis, terminada em US, vírus, ou uns, álbum, álbuns, ou ãos, órfão, órfãos, terminada em EI ou EIS, jockey, úteis, PS, fórceps, e ditongo crescente também, colégio, ok? Então, alguns outros exemplos, né, de paroxítonas terminadas com as letras R, L, N, X, PS, que serão acentuadas. Caráter, fóssil, réptil, lúmen, tórax, córtex, bíceps, fórceps. E as paroxítonas terminadas em an e ão, seguidas ou não de S, também serão acentuadas. Observe alguns exemplos. Órfã, órfãs. Imã, imãs. Órgão, órgãos. Sótão, sótãos. Bênção, bênçãos. Nesse caso dessas últimas palavras, o tio ele só está trazendo uma nasalidade, para que você não fale bensal, né? Então, por isso que tem o tio. Mas o tio ele exerce a função de só de nasalizador mesmo. O acento aí que vai prevalecer é o circunflexo. E também serão acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em e uns. Alguns exemplos: fórum, fóruns, quórum, quórums, álbum, álbuns. Recebem um acento gráfico todas as paroxítonas que têm terminação on ou ons. Alguns exemplos: próton, prótons, elétron, elétrons, nêutron, nêutrons. Beleza? São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em us também. Anos, vírus, ônus, humus, bônus, tônus e Vênus. Alguns exemplos. E as palavras paroxítonas terminadas em I, seguidas ou não de S, são graficamente acentuadas. Observem os exemplos: caque, bilis, júri, oásis, biquíni, grátis, lápis, táxi. O que eu vejo mais dessas palavras sem acentuação, porém nós acentuamos, né, por essa regra, são as palavras biquíni e táxi. São acentuadas, viu? E recebem acento gráfico as palavras paroxítonas, cuja terminação é ei ou eis. Jockey, né, onde os cavalos fazem as corridas. Pônei, saudáveis, amasseis, cantasseis, fizesseis. E a regrinha das proparoxítonas, que é muito bacana, né? Porque todas elas serão acentuadas. Se for a antepenúltima sílaba tônica, acento nela. Observe alguns exemplos: líquido, lâmpada, pássaro, trânsito, tática, exército,
médico, bárbaro, árvore. E nós tivemos algumas modificações, né? Algumas novas regras de acentuação após o acordo ortográfico em 2009, que começou a vigorar aqui no Brasil. Então, eu trouxe mais para que vocês tenham algum conhecimento, porque em questões de concurso, principalmente, caem bastante sobre isso. Então, assim, para que você observe a palavra ou escreva da maneira atualizada correta, ok? Então, se for de tons abertos, oi e ei, essas palavras deixaram de ser acentuadas. No caso da palavra joia, anteriormente recebia o acento, atualmente não mais. Também as palavras androide, asteroide, geleia, ideia, assembleia e europeia. Essas palavras não são mais acentuadas, porque são paroxítonas e contêm os ditongos abertos oi e e. Joia? E também no caso das vogais i e u, se elas vierem precedidas de ditongo em paroxítonas. Olhem só alguns exemplos. As palavras que recebiam acento que não recebem mais. Feiura, baiuca, bocaiúva. Há presença de mais exemplos, galera. Outras palavras, aqui só são apenas alguns exemplos. Também, se a vogal tônica fechada de ou, né? As vogais aí repetidas, elas não recebem mais o acento. Exemplos: enjoo, voo, zou, se referindo ao zoológico, magou e perdoo, do verbo, são verbos, né? Magoar e perdoar. Eu magoo, eu perdoo, joia? E também o hiato de paroxítono terminado em em. Então, assim, é o mesmo caso da regra anterior que foi rompida. As palavras vem, lei, crei, dei, desdém, revei, relei. No caso, os verbos aí, né, que estão na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo ou até mesmo do subjuntivo. E também no caso de algumas paroxítonas homógrafas, é quando essas palavras possuem a mesma grafia. Antes tinha uma certa diferenciação, agora não mais. No caso, essa regra é válida para o verbo parar, né? E também pelo substantivo pelo. Antigamente, por exemplo, você colocava acento em ele sempre para nessa loja para comprar chiclete. Então, o para recebia acento e agora não mais. No caso da palavra pelo, observem o exemplo, sendo substantivo. Passei a mão pelo pelo do cachorro, porque tem o pelo, né, que é uma preposição, e o pelo do cachorro, que é o substantivo. Então, eles colocavam para essa diferenciação. Só que agora perdeu a acentuação. E anteriormente, nós usávamos também a trema, que são dois pinguinhos, né, na letra U, que não existe mais. Era até mesmo para facilitar a pronúncia, no caso das palavras linguiça, enxágue, equino, frequência, linguística, bilíngue. Essas palavras não recebem mais trema. Só mantém quando for nomes próprios estrangeiros. Exemplo, Miller, Verano. E no caso, pessoal, nós temos então os acentos que farão a diferença, né? Serão os acentos agudo, circunflexo, acento grave e o tio. O acento agudo é aquele acento gráfico que traz, né, o som da pronúncia bem aberta. Por exemplo, área, época, relógio. Então facilita bastante ao escutar, às vezes até se você estiver fazendo uma leitura, que você não conhece a palavra, mas pela acentuação você já vai pronunciar corretamente.
O acento circunflexo, né, conhecido pelo acento do vovô, ele indica que essa pronúncia ela vai ser mais fechada, né? Ou até mesmo mais anasalada. Olha só alguns exemplos: acadêmico, âmbito, você. Já o acento grave é quando nós teremos aí a união, né, de uma preposição mais um artigo que vai gerar a crase. Então, é como se fosse o acento agudo direcionando ao lado contrário. E o tio, ele vai estar indicando aí, na realidade, o som nasal, né? Conforme dito há poucos instantes. A palavra bênção é um exemplo, coração, eleição. Vamos então fazer 2 exercícios para ver se vocês compreenderam o conteúdo da aula. A questão de número 1. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Lembra lá das regrinhas das palavras oxítonas? Quando a última sílaba for tônica, terminada com as letras A, E, O, seguidos ou não de S, em, ens ou ditongo. Então, vejamos. Paletó, avô, pajé, café e giló. Todas essas palavras são oxítonas? Sim. Então, nós já identificamos aí que a resposta correta é a letra A. Vamos analisar as demais questões. Parabéns é oxítona? Sim. Vem é uma monossílaba. Hífen, paroxítona. Então, já saiu do rumo. Você, capilé, paraná são oxítonas, porém lápis e régua, não. Letra D, amém, sim. Amável, não. Amável é uma paroxítona. Cair, aí no caso a acentuação foi por ser um hiato, né? Sendo a letra I. Então também já saiu. Então, resposta correta, a letra A. E o número 2, para terminar, vamos lá. Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra. Sair, dói. Relógio, própria. Só, sóis. Dá, custará. Até e pé. Qual questão que vocês marcam? Qual a opção correta? Exatamente, letra B. As palavras relógio e própria, elas ambas são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula com alguns exercícios e não esqueçam de registrar a presença de vocês, tanto aqui no vídeo, tá? Na descrição, coloca seu nome completo, sua série turma, e também no grupo do WhatsApp. Beijo!